Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali sobre os operadores de comparação e agora a gente vai aprender um outro tipo de operador. A gente vai falar sobre os operadores lógicos. Eu peço a vocês um pouquinho mais de atenção, porque esses tipos de operadores, os operadores lógicos, eles têm a tendência de gerar um pouco de confusão na cabeça da gente. Então, quando a gente usa operador lógico? Quando a gente precisa, no caso, fazer filtros mais elaborados. Então, a gente tem aí, ó, vamos ler o que está falando aí, ó. Operadores lógicos. A cláusula where pode ser combinada com os operadores and, or e not. Então, a gente tem primeira informação importante aqui, ó, que a cláusula where pode ser combinada com esses operadores, no caso, com os operadores lógicos. Os operadores and e or são usados para filtrar registro com base em mais de uma condição. Então, pessoal, às vezes a gente precisa, no filtro where, realizar uma ou mais condições. Então, a gente até agora, quando a gente aprendeu ali as instruções where, a gente fez um filtro baseado em apenas uma condição. E se por algum motivo a gente precisar fazer um filtro em mais de uma coluna ao mesmo tempo, e é aí que a gente usa esses operadores aqui, o operador AND e o operador OR. O operador AND exibe um registro se todas as condições separadas por AND forem verdadeiras. Isso daqui é muito importante. A gente vai entender quando a gente estiver fazendo o exemplo. A questão das condições serem verdadeiras. Isso é muito importante. O operador OR exibe um registro se qualquer uma das condições, outra coisa bastante importante que ainda a gente vai falar disso. Quando a gente vai fazer o exemplo, a gente vai voltar e eu vou lembrar de vocês. Ó, lembra lá em cima quando a gente falou? Então tá falando que o operador OR exibe um registro ou mais registros se qualquer uma das condições separadas por OR for verdadeira. O operador NOT exibe um registro se as condições forem não verdadeiras, ou seja, ele nega a condição que ele está trazendo. A gente vai fazer exemplo mais abaixo, vai ficar mais claro isso daí. Então, pessoal, vamos olhar aqui nessa query que a gente tem aqui embaixo. Ó. A gente tem essa query aqui que a gente vai estudá-la aqui. Ó. Então, ó, aqui essa parte a gente já está cansado de saber. A gente está selecionando as colunas que a gente quer da nossa tabela. A tabela aqui também a gente já está cansado de saber, que é a tabela pessoas que a gente está trabalhando. E podem ficar tranquilo. Mais à frente a gente vai aprimorando, deixando as queries mais sofisticadas, a gente vai usar outros tipos de tabela. Então não se preocupe se vocês enjoarem dessa tabela de pessoas. E aqui está a primeira mudança que a gente vai fazer. No primeiro momento, o que a gente fazia? A gente utilizava só essa parte aqui da query, lembra? A gente chegava e falava, olha, selecione para mim as colunas de determinada tabela onde alguma coluna seja igual a alguma coisa. Aí a gente parava aqui. Aqui era o divisor. Agora, evidentemente, como a gente está avançando no curso, o que acontece se a gente precisar, além de fazer um tipo de filtro, então vou apagar aqui, se além da gente precisasse fazer esse filtro aqui, se o nome fosse Augusto e a cidade fosse Belo Horizonte. Se eu estivesse procurando uma pessoa específica que se chamasse Augusto e que morasse em Belo Horizonte. Se eu estivesse procurando essa pessoa específica. É aqui que entra o operador AND que a gente vai estudar agora. Quando a gente usa esse operador, o que a gente está dizendo? Olha, essas duas, eu quero fazer uma busca baseado nessas duas condições aqui, ó. Tanto o nome tem que ser Augusto e a cidade tem que ser Belo Horizonte. Bom, com isso, vamos voltar a falar disso daqui, ó. Vamos voltar a falar disso aqui, ó. O operador AND exibe um registro ou outros registros se todas as comparações, as condições separadas por AND forem verdadeiras. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Tá true aqui em inglês, mas as condições separadas devem ser
verdadeiras. O que eu quero dizer com isso? Se uma dessas questões aqui forem falsas, ele não vai trazer nenhum registro. Eu vou repetir. Se alguma dessas condições aqui, tanto a cidade ou o nome Augusto, forem falsas, ele não vai trazer nenhum registro. Para que algum registro seja recuperado, as duas condições devem ser verdadeiras. O que eu quero dizer quando eu estou falando a palavra verdadeira? As duas condições, elas devem existir. Tanto tem que ter uma pessoa lá chamada Augusto e essa pessoa chamada Augusto tem que ter como cidade Belo Horizonte. Caso essas condições não sejam satisfeitas, caso uma dessas condições não seja verdade, por exemplo, eu tenho uma pessoa chamada Augusto, entretanto, ela não mora em Belo Horizonte. Não tem nenhum Augusto que mora em Belo Horizonte. Quer dizer que essa consulta ela não vai trazer nenhum registro, ok? Vamos fazer um teste para provar que eu estou falando a verdade para vocês? Então vamos lá. Vamos apagar as nossas anotações e vamos fazer o teste. Opa, vamos apagar aqui, fechar a canetinha, então vamos lá. Eu vou rodar essa consulta aqui, só que eu não vou rodar o filtro ainda, para saber os dados que a gente tem lá para poder simular certinho. Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um Augusto, ok? Canetinha de novo. A gente tem, não precisa, a gente tem um Augusto aqui, que ele mora na cidade de Belo Horizonte. Então, quer dizer que essas duas condições são verdadeiras, ou seja, essas duas condições existem. Então, quer dizer que se eu executar essa query, ele vai trazer esse cara aqui para mim. Ok? Vamos executar? Executei aqui, ó. Trouxe exatamente o mesmo cara lá, tô falando Augusto. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos estudar o resultado da query. Existe algum registro no banco de dados com o nome Augusto? Existe, tanto é que ele trouxe, tá aqui. Ó. Existe algum... Agora, presta atenção no que eu vou perguntar. Existe algum registro no banco de dados em que o nome seja Augusto e... Atenção. E a cidade seja Belo Horizonte? Tem, esse cara que a gente trouxe aqui. As duas condições são verdadeiras. Então... É um macete que eu vou ensinar para vocês. Substitui o and, mas é um macete, viu, pessoal? Não é verdade absoluta, não. É a tradução livre. Substitui o and por e. Deixa eu trocar até a cor para ficar mais bonita aqui. Substitui o and por e quando vocês forem fazer pergunta. Então, fica dessa forma. Existe no nosso banco de dados uma pessoa chamada Augusto... E a cidade é igual a Belo Horizonte? Caso seja positivo, as duas questões sejam verdadeiras, a query é retornada, como a gente está vendo aqui. Ó. Vamos simular um erro agora? Vou apagar tudo isso daqui. Então vamos lá, vou ver um outro registro aqui para a gente não conseguir trazer. Então eu vou chamar o Alisson, tá vendo? O Alisson tem um só. E o Alisson, ele mora em São Paulo. Eu vou colocar aqui que o Alisson, para procurar algum Alisson que more em Belo Horizonte. Repare, não vai ter esse registro. Não vai existir esse registro. Vamos ver se ele vai retornar alguma coisa. Não trouxe nada. Aí você vai me perguntar, mas tem Alisson no banco de dados? Sim, Alisson existe. Entretanto, ele não é da cidade de Belo Horizonte. Então... Como as duas questões, vamos riscar aqui, que isso é importantíssimo a gente aprender, porque isso é muito importante para o restante do curso. Então, as duas questões devem ser verdadeiras. Isso aqui é importantíssimo. Verdadeiras, como é dito aqui em cima. Essas duas questões têm que ser verdadeiras, como a gente está falando aqui na documentação do produto, que fala que se todas as condições lá, deixa eu... não pegou a canetinha. Se todas as condições separadas por AND forem true, true é verdade em inglês.
Todas as condições têm que ser true, ou seja, todas as condições têm que ser verdadeiras. Agora, olha só como é sutil a diferença quando a gente usa um outro tipo de operador. Quer ver? Eu vou, para deixar para vocês anotado aqui, ó, eu vou deixar como estava antes. Aqui era... Qual que era o nome da pessoa que estava aqui antes? Não lembro, vamos ver. Augusto, né? Augusto. Então, eu vou deixar anotado aqui. Eu vou parar o vídeo para fazer a anotação para vocês aqui. Pronto, fiz a anotação aqui. Isso aqui é só para ficar salvo no script que vai para vocês conseguirem fazer o exemplo da mesma forma como a gente está fazendo aqui. Que dá um espaço a mais aqui, ó. Então aqui a gente tem apenas uma condição verdadeira, que é o nome Alisson. Só que o Alisson não mora em Belo Horizonte, então ele não traz. Se eu precisar fazer mais alguma questão, eu posso ir colocando um AND aqui? Posso, mas toda vez que eu aumento o AND, por exemplo, posso colocar endereço igual rua, chutando aqui, viu, pessoal? Rua do Sul. Qual que é o problema de usar muito AND assim? Cada vez que eu vou usando um AND a mais na minha query, quer dizer que mais condições verdadeiras eu vou ter que encontrar. E isso pode ser cada vez mais difícil, entendeu? Então pode ser cada vez mais difícil encontrar essa combinação que a gente tem aqui. Então é possível a gente ir colocando um AND aí até onde a gente tiver coluna, ok, pessoal? Então esse aqui foi só um exemplo, deixa eu tirar, apagar para vocês aqui. Agora vamos ao outro operador aqui, ó. Outro operador, que é o operador OR. Acredito que o AND tenha ficado claro para todo mundo. Então a gente tem um operador OR aqui que fala que exibe um registro se qualquer uma das condições forem verdadeiras. Então, como apenas uma precisa ser verdadeira, vamos fazer um teste aqui, ó. Então nesse caso aqui, ó, vou copiar essa query, vou fazer essa mesma query, a gente sabe que ela não roda, porque uma condição aqui não é verdadeira, entendeu? A gente vai fazer essa mesma query, só que a gente vai trocar o operador. E em vez de usar o operador AND, a gente vai usar aqui o operador OR. Esse operador aqui que a gente vai usar. Então vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Vamos limpar a sujeira. Eu vou copiar a consulta aqui. Vou jogar para baixo aqui. E vou efetuada com o operador OR. Vou colocar assim. E eu vou trocar aqui, ó. Em vez de AND, eu vou colocar OR. Só lembrando, ó, eu vou executar novamente essa aqui de cima que tem um AND. Ele não vai trazer registro pra gente, ok? Não trouxe registro. Agora eu vou executar essa de baixo aqui, ó. Que é a mesma consulta que a gente tem aqui em cima. A única diferença é o operador que a gente está usando aqui. O operador lógico. Então logo, quando a gente executa, olha o que ele vai trazer pra gente aqui, ó. Olha lá, ele trouxe, ó. Ele trouxe pra gente. Vamos reparar no resultado que ele trouxe pra gente. Quando a gente executa aqui, vamos lá, vamos circular aqui com o operador OR. A gente está utilizando o operador OR. Então o que ele trouxe pra gente aqui? Vamos fazer o que o SQL tá fazendo pra gente aqui. O que o MySQL está fazendo pra gente. Então a gente tem o select, seleciona as colunas pra gente. Então ele trouxe as colunas aqui que a gente pediu, ok? Da tabela pessoas. Só que aqui no where mudou. Então ele vai falar assim, ó, onde o nome seja Alisson. Tem algum Alisson no nosso resultado aqui? Tem, tá aqui, ó. O número 5. Código número 5, Alisson. E aí que vem a tradução. O OR em tradução direta, ou tradução livre, significa ou. Então ele vai falar assim, onde o nome seja igual a Alisson ou a cidade seja igual a Belo Horizonte. O que ele trouxe aqui pra gente? Vou até mudar a cor. O que ele trouxe aqui pra gente, ó? Ele trouxe um registro com a cidade de Belo Horizonte. Aí você vai me falar, pô, mas o nome não é Alisson, o nome é Augusto. Sim, o nome é Augusto, mas aqui, ó, eu tô falando que para trazer com o nome igual a Alisson ou a cidade seja Belo Horizonte, um ou outro. Então o que ele fez? Se apenas uma condição for verdadeira, ele vai trazer.
Quer ver? Quer ver como a gente está falando uma coisa muito interessante? Se eu trocar aqui, ó, Belo Horizonte por São Paulo, repare o que, que ele vai trazer para a gente. Então eu vou limpar aqui e vou trocar Belo Horizonte por São Paulo. Daqui é São Paulo. Vamos lá. Olha o que, que ele trouxe pra gente. Vamos analisar o resultado aqui, ó. O que, que ele trouxe pra gente? Peraí que subiu e tá escondendo a query. Pronto, agora sim. Vamos analisar o resultado, ver o que, que ele trouxe pra gente, ó. Então, primeira coisa. Ele achou Alisson? Achou. Tá aqui, ó, Alisson. Então ele trouxe. Alisson é verdadeiro. Encontrou alguém que seja Alisson. Quando eu digo verdadeiro, pessoal, é quando ele encontra na tabela esse dado aqui, ó. Ele encontra algum nome igual a Alisson. Então, quando ele encontra algum nome igual a Alisson, essa condição é verdadeira, ok? Agora, qual que é a outra condição que está falando assim, ó? Ou que a cidade seja São Paulo. Ele achou a cidade igual a São Paulo aqui? Achou aqui, ó. Achou a cidade igual a São Paulo. Ah, mas o nome não é Alisson. Bom, não tem problema. Eu pedi para ele trazer ou que o nome seja igual a Alisson ou que a cidade seja igual a São Paulo. Ele trouxe para mim. Quando eu quiser trazer que as duas condições sejam iguais, aí eu preciso usar o AND. Caso contrário, eu uso o OR. Então, com o OR, ou, se a gente for fazer a tradução, com o OU, a gente consegue resolver essa questão, ok? Então, é muito sutil a diferença e pode trazer resultados muito diferentes quando a gente está trabalhando aí no dia a dia com a linguagem SQL. Então, é necessário ter muita atenção para na hora de executar essas consultas. Então, em resumo, é o seguinte. Lembre-se dessa caixinha que a gente fez aqui, ó. Então, para essa condição ser retornada, quer dizer que as duas condições têm que ser verdadeiras. Aqui, imagine a caixinha separada. Se essa for verdadeira e essa não for verdadeira, ele vai trazer. Se essa aqui não for verdadeira e essa aqui for verdadeira, ele vai trazer. E quando ele não vai trazer? Quando as duas forem falsas. Quando as duas questões forem falsas, aí ele não vai trazer. Então, usando a gente chamava na faculdade de tabela verdade, ó, ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, ó, verdadeiro com falso, aqui nesse caso, opa, vou pôr vermelho aqui. Verdadeiro com falso, nesse caso, o que, que ele faz? Ele dá verdadeiro. Falso com verdadeiro, nesse caso, o que, que ele faz? Ele dá verdadeiro. Falso com falso, nesse caso, o que, que ele dá? Ele dá falso. Então, a única forma de não trazer nenhum registro é quando nenhum dos dois existirem no banco de dados. Aí ele não vai trazer nenhum resultado. Então, essa é uma diferença sutil entre o AND e o OR. Mas é muito importante a gente prestar atenção nelas, porque elas podem fazer uma diferença muito grande quando a gente está executando consultas SQL. Ok, pessoal? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre o NOT, o operador NOT, pessoal, ele é bem simples. O que ele faz aqui? Ele faz a negação de uma condição. Então, quando a gente coloca aqui, ó, where not igual a São Paulo, significa que eu vou buscar todos os registros que a cidade não seja São Paulo, ok? Então, ele é bem simples, não carece de muita explicação. Então, quando eu executo ele vai trazer... Olha, primeiro eu vou executar sem a condição. Então, ele trouxe vários registros aí. 3 de São Paulo. Então, se eu rodar com ele, o que ele vai fazer? Olha lá, ele vai trazer e eliminar São Paulo da minha lista de busca. Ok, pessoal? Nas próximas aulas, a gente vai fazer mais exercícios aí relacionados aos operadores lógicos e também com a precedência de operadores. Então a gente vai falar mais um pouquinho aí da combinação aí AND, OR e NOT. NOT nem tanto porque ele é bem simples aqui. Então, pessoal, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.